e hoje vai ser aberta de forma oficial a programação do evento Conselheiro Vivo. É a 20ª edição do evento que celebra a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, que no próximo dia 13 de março, feriado aqui no município de Quixeramobim, onde se comemora o aniversário de Antônio Conselheiro. E essa programação reúne diversas ações e também diversas instituições que compartilham as suas programações para a realização desse tradicional evento que chega à sua 20ª edição consecutiva. E o professor Neto Camorim, ele é um dos curadores desse evento, ele junto com o nosso amigo Pedro Igor, né? Eles são os curadores do evento e o Neto veio hoje aqui no nosso programa para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa que começa hoje às 19 horas com a sua abertura oficial na casa de Antônio Conselheiro. Não é isso, professor? Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, a vocês que nos acompanham pela Sertão TV e pelo canal I-180 e todas as plataformas digitais, as rádios aí, né? É um prazer estar mais uma vez aqui nesse seu programa, Elistênio, e para um motivo assim muito especial, digamos, na causa conselheirista, né? Assim, não tem sido uma tarefa muito fácil, para quem milita no campo da cultura sabe disso, né? Tocar 20 anos de edições ininterruptas, né? Fiquei assim lembrando do quanto isso é desafiador, mas isso é possível porque é uma ação, como sempre a gente trabalha e ressalta, é uma ação coletiva, plural e diversa, né? Com muita resistência e luta, assim como foi Antônio Conselheiro. E este ano, né, no Conselheiro Vivo, né, ele, nesse momento assim, que sempre a gente busca, a todo ano, ter uma temática que dialogue, que faça esse link com o contexto atual, né, a gente está, neste ano do Conselheiro Vivo, né, assumir esse desafio junto com o amigo Pedro Igor, de tocar essa curadoria, que é um desafio e tanto, a gente sabe disso, né? Há quantos meses a gente, acho que ininterrupto mesmo, assim, desde agosto para cá, a gente não tem parado nas articulações, né? E quando vai chegando próximo ao evento, isso aumenta mais toda essa organização. Professor, né, me tire uma dúvida, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode gerar alguma dúvida. O que é que faz um curador num evento como esse? O curador, ele é aquele que vai pensar o evento a partir das articulações de convidados, né? De pensar a programação e dialogar isso com os parceiros, né? Assim, a gente tem feito o trabalho de curadoria nesse sentido, contacta com o convidado, tem interesse em vir, como pode, é possível, articula, leva a proposta para a programação, isso dialoga com o tema. E a gente, nós dois, Pedro e Igor, tem tentado organizar melhor essa questão do evento, justamente porque, para não ter discrepância, às vezes é uma proposta interessante, mas às vezes, por mais que interdisciplinar que seja, mas não, às vezes não dialoga tanto com o tema do evento. A gente busca, na medida do possível, fazer essas interlocuções e articulações possíveis, né? Principalmente nesse processo de formação de oficina em escola, né? Mesas redondas, palestras, exibições de filmes, documentários, justamente para reforçar isso. Porque, para nós, né, que fazemos o Conselheiro Vivo, o grande objetivo deste evento, o que é significativo de fato, são as ações de formação, né? Uhum. Né? Assim, o evento é legal, é bacana, é importante e a gente valoriza, mas se não for ações de formação com palestras, mesa redonda, roda de conversa, né? Enfim, oficinas diversas, obviamente que tem o entretenimento também, que é fundamental, mas digamos assim, o cerne do evento em si, o grande objetivo é investir na formação. E no decorrer desses 20 anos, isso tem sido, digamos assim, a missão maior do evento, né, é fazer com que eu vim há pouco da Maravilha, há pouco estava no Cineclube lá nas articulações das atividades, né, nas escolas, e é muito interessante você saber que o aluno já ouviu falar do conselheiro, porque no ano passado teve essa exibição aqui, teve essa palestra aqui, porque fulano trouxe a oficina, fez o cordel, pintou alguma coisa. Então, assim, essa o grande legado do evento, né? Sem esquecer, claro, de todo mundo que contribuiu para isso, até antes desses 20 anos de ininterrupto, porque é importante ressaltar desse aspecto, né? Mas, assim, o Conselheiro Vivo desse ano, ele tem essa pegada, assim, mais também celebrativa, né?
porque não é assim uma atividade fácil a partir, né? Eu me lembro que em 2004 a gente estava assim com poucas ações, né? Sempre eu gosto de ressaltar, teve ano que o evento era uma atividade, uma oficina com o mestre João Pedro na casa do conselheiro, né? E ganha essa dimensão graças aos parceiros que foram se somando no decorrer dessa caminhada. Perfeitamente. O Neto, me traz mais uma questão. Qual é o tema desse ano, né? Qual foi que vocês pensaram, foi que vocês escolheram para trabalhar de tema desta edição que celebra essas 20 edições consecutivas do evento? Como eu tinha falado há pouco, sempre o tema do evento Conselheiro Vivo é sempre tentar articular isso com a realidade. A gente não quer falar de um conselheiro lá do século XIX apenas. Nós queremos trazer o legado dele, dialogando e sendo possível produzir algo e refletir algo no contexto atual, né? Por exemplo, o tema deste ano é Justiça Social, Memória e Arte, né? Ele tem um tripé importante nesse sentido. Ele foi pensado a partir de algumas relações emblemáticas, né? Por exemplo, para nós que é importante também, que eu sempre gosto de ressaltar, dessa integração com a Bahia, porque o Conselheiro Vivo também é um momento de a gente receber muitos convidados das mais variadas regiões da Bahia, para que a gente dialogue e possa aproximar daquele que foi o conselheiro na Bahia, e o que é que eles fazem lá, o que é que a gente faz aqui, e a partir daí a gente integrar essas ações. E aí a ideia do Conselheiro Vivo desse ano é que a gente possa, a partir do tema Justiça Social, trazer um legado do que foi a experiência do Antônio Conselheiro e seu povo, e seus seguidores, de maioria indígenas, negros, homens e mulheres, né, do século XIX, o que é que ele trouxe de experiência de justiça social na época, dialogando com as relações das dificuldades de justiça sociais no Brasil de hoje, né? O que é que o conselheiro e seu povo pode nos ensinar? Quando a gente pensou essa questão da memória, a gente pensou a partir de dois personagens, digamos assim, importantes que nos deixaram no passado, né? Um lá na Bahia, Manel Travessa, e outro no Brasil todo, um dos maiores teatrólogos do Brasil, Zé Celso Martinez Corrêa, que será homenageado no Conselheiro Vivo deste ano. Inclusive, vamos receber comitivas do Teatro Oficina que vão prestar homenagem com Marcelo Drummond no sábado e no domingo, lá na casa do Antônio Conselheiro. E, além da questão da memória de conselheiro, dos que nos deixaram, e também pensar no campo da arte, que eles foram grandes artistas, né? Assim, você pensar um homem como, por exemplo, o Zé Celso, a contribuição que ele deixou no campo do teatro brasileiro, né? No campo das artes, na dimensão plural e diversa, inquietante, reflexiva, sempre instigante do que foi a arte de Zé Celso. O conselheiro também era esse homem, assim, né? Um homem além do seu tempo, um homem que gostava de desafios, que não pensava apenas por ser um grande religioso, conservador que era na formação religiosa, mas ele não era um homem pensado só em louvação e oração, ele pensava na vida prática, né? Onde passava os grupos de pessoas que iam lhe acompanhando, no intuito de que trazia para a vida dele uma esperança, daquela esperançar de Paulo Freire, de uma vida melhor, né? Estava vendo ontem com meus alunos, eles têm uma cena do filme Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende, né? E me chamou muita atenção duas coisas, né? Uma, quando, no início do filme, chegam os fiscais do governo para cobrar imposto. E levam, não apenas 2 vacas que ele tinha, leva todas as vacas. E ele foi reclamar, que dizia que aquele era um roubo, levou uma pisa dos soldados. A outra é quando ele acompanha o conselheiro e vai fundar o Belo Monte, estão fazendo as suas casas de taipa, ele vira para a esposa dele, que é a personagem da Marieta Severo, e diz assim: onde já se viu a gente morar num lugar que nós vamos ter escola para Tereza e Toninho, os filhos dele. Então, o conselheiro, ele pensava nisso, na organização comunitária, num ambiente que tivesse, na comunidade tivesse escola. Então, é ou não é justiça social pensar em escola para os pobres? Porque não tinha escola para pobre, né? Não tinha nem acesso ao conhecimento. É ou não é pensar onde até os velhos entrevados, como ele dizia, tivessem o direito de comer, né? E justiça social é as pessoas, num país como o nosso, que ainda tem 33 milhões de pessoas que não sabem, não tem garantida ainda merenda, almoço e janta, é preciso ter programa, sim, para ter prato na mesa com as pessoas, como o estado de Ceará tem fazendo em outros estados, no intuito de que é garantir a soberania alimentar das pessoas. Isso é justiça social. Isso o conselheiro pensava, né? Pensar na memória também é trazer o filho de Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, para discutir
a ditadura militar no Brasil, que tem gente que esqueceu que teve ditadura no Brasil, ou que é uma geração atual que acha que não teve. Né? Você consegue imaginar o que uma pessoa levar choque nos seus órgãos genitais, morrer numa cela da polícia e depois criar uma fake news, dizer que o cara se enforcou? Como o pai do Ivo Herzog vivenciou isso em São Paulo? Então, assim, essa memória é preciso não ser apagada. É preciso dizer que ditadura existiu, é preciso dizer que o movimento de Conselheiro e a Guerra de Canudos, do Belo Monte, foi o maior acontecimento do Brasil até hoje, que foi mais vítima de fake news. Uma campanha difamatória Canudos viveu e Belo Monte, né? Onde as pessoas achavam que o sertão não era nem o Brasil. Né? O sertão não fazia parte da nação. Né? Estava lembrando há pouco também, onde eu estava, na escola, na Maravilha, uma frase do nosso amigo Aleildo Fonseca, que vai estar aqui no dia 13, numa mesa de encerramento, para nossa grata e satisfação, alegria. Ele tem uma frase que eu acho magnífica, né? Diz que o Brasil não é uma nação, mas o sertão, ele é uma nação. Então, assim, isso é muito importante. Hoje a gente pode dizer isso. Mas no século XIX, quando chegava a notícia da guerra de Canudos, da guerra contra Canudos, do genocídio do povo, né? É igual aquela frase que Machado de Assis disse, né? Quando chegou na banca do jornal, lá na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, se espantou, né? E ele vai ser uma voz a defender o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Não, esse homem não é louco, esse homem não é fanático, porque as pessoas chegavam e diziam assim: ei, me venda um jornal que fala daquele homem que briga lá fora. O sertão era como se fosse fora do Brasil. Nós precisamos romper com isso. E o Conselheiro Vivo, no decorrer dessa caminhada, ele tem levado ações para desconstruir isso. É preciso conhecer a história dos nossos líderes populares. Lógico, como eu disse no início da minha fala aqui, no intuito de trazer outras linguagens atuais, seja na arte, seja no teatro diverso, seja na literatura, seja na roda de conversa. É preciso que as pessoas, nas mais variadas expressões, possam se manifestar e tentar entender e valorizar, porque se eu não conheço, eu não vou valorizar. Quem foi Antônio Conselheiro? Quem foi seu povo? Né? O que eu acho massa, usando a linguagem do nosso jovem, né? Eu acho legal mesmo, né? Maneiro, é o Antônio Conselheiro nunca querer ser esse personagem personalista, se transformar num egocêntrico, que tudo é que era com ele que resolve. Não, bom Jesus está no céu, eu sou o Antônio Conselheiro. Quem quer cuidar da segurança do Belo Monte, fala com o João Abade. Se vamos cuidar da alimentação aqui do comércio, fala com os Vila Nova. Distribuir tarefas, atividades, para que todos possam ser protagonistas do processo. Né? E para nós que realizamos o Conselheiro Vivo há muito tempo, é importante dizer isso. Somos todos protagonistas do processo. Essa é uma ação coletiva, com árduo e muita luta. Né? Nós sempre gostamos de dizer que o Conselheiro Vivo é bom porque ele é inquietante mesmo. Né? Assim como o conselheiro, é um momento mesmo de tensões, de reflexões. Isso é muito bom também, porque isso faz parte da trajetória do Belo Monte e do legado de Antônio Conselheiro. Então, é um evento importantíssimo no calendário, inclusive, do Ceará. Né? Eu ressaltei isso quando mandei a programação para o nosso convidado de hoje, da mesa de hoje, o deputado Renato Rosendo. Olha, ressalte que isso aqui é um evento que está no calendário cultural do Estado, que foi aprovado uma lei do deputado Leonardo Pinheiro, já está há algum tempo, né? Mas é importante que isso faz parte do Estado. Né? É preciso o Estado também dar mais visibilidade dentro das suas ações, já está aqui através dos equipamentos, Casa de Saberes, Casa de Antônio Conselheiro, que de fato ele vem impulsionar mais de fato com as ações do SESC, primeiramente, depois com as casas, né, os institutos, os equipamentos culturais, né, da Secult via o Dragão do IDM, né, no intuito de que a sociedade precisa entender que cultura é um direito das pessoas, nas mais variadas expressões. E o Conselheiro Vivo ele tem se transformado no decorrer dessa caminhada, né, em uma ação sempre muito viva, né, que é isso que de fato nos faz impulsionar e acreditar na importância deste evento. O professor, a gente vai falar um pouquinho também sobre o serviço de hoje. O evento começa hoje às 19 horas na Casa de Antônio Conselheiro. A gente fala mais um pouquinho sobre essa atividade que abre aqui o evento. Mas eu queria lembrar um pouquinho sobre essa trajetória. O senhor falou sobre esses 20 anos, esse trabalho que foi produzido, e a pergunta que eu faço é no seguinte sentido: já são 20 edições seguidas desse evento. Já dá para colher alguma coisa que foi plantada desde o começo, ou seja, o que a gente está vivendo hoje, em 2024, desse cenário que se tinha pouquíssima informação
quando o evento começou, sobre Antônio Conselheiro, sobre a figura de Antônio Conselheiro, até mesmo nas escolas, a juventude, a própria consciência da cidade. O feriado surge depois do início das edições do evento também, enfim, isso acaba, de certa forma, o evento acaba trazendo essa proximidade mais com o tema. É possível que já dessa data importante dos 20 anos, a gente já tenha como colher algum fruto que foi plantado ou não? Eu acredito que sim, Alexandre. Nós temos, assim, vamos pegar aqui, por exemplo, no processo da formação, né? Assim, se a gente for pensar assim, lá que a gente tinha produtos que vieram, eu estou aqui lembrando de oficinas que a gente ia nas comunidades produzir cordel. Hoje nós temos pessoas que foram alunos dessas oficinas que produzem cordéis sobre essa temática ou outras temáticas, enfim, né? Você ter na comunidade, hoje em Quiramubim nós temos várias pessoas que produzem vídeos, documentários, trabalham com audiovisual, por exemplo. Já é uma ação que foi plantada naquele tempo, né? Digamos assim. Você tem pessoas assim, que já ministram palestras, ouviram palestras naquele tempo e hoje já dão palestras sobre esse tema, entendeu? Assim, aos poucos, né? Mediam mesas, realizam oficinas. Então, eu estou aqui lembrando de ações que, pontualmente, isso vai sendo construído, porque isso é um legado do evento, né? Contações de histórias, é muito bacana você ouvir as meninas do SESC contando aquelas histórias assim. Eu fico lembrando assim, como é que ele não encanta as crianças e quantas crianças não aprendem com aquilo, né? E a gente vê isso na sala de aula em alguns momentos. Mas, por outro lado, também a gente vê ainda muita desinformação, muito preconceito ainda, né? Sobre a trajetória do conselheiro, né? E a gente precisa ter muita transparência e dizer de que, por exemplo, as pessoas, quando estão assim desinformadas, é porque elas perguntam mesmo, né? Para não sair com a informação errada, distorcida, né? Mas eu acho também outra coisa, que a cidade, isso é uma visão pessoal minha, né? Não como realizador ou fazer parte da equipe da realização desse evento nos últimos 20 anos, mas assim, eu acho que a cidade ela precisa, digamos assim, comercialmente falando, ela precisa se apropriar melhor, né? Assim, para vivenciar mais isso, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que não custa nada um comerciante na cidade, por exemplo, ele ter assim um tino mais cultural e, por exemplo, botar na sua loja camiseta de conselheiro para vender. A gente não encontra aqui. Eu trago camiseta da Bahia, às vezes, para vender. Sandália de sol. Olha, assim, isso ainda não, digamos assim, sensibilizou, digamos, para pensar isso como uma atividade cultural comercial, porque é importante, né? Porque isso também cria toda uma distribuição de renda, né? Uma perspectiva de negócios, né? Por exemplo, é fundamental isso, os eventos, os shows culturais. Né? As pessoas levam sua banquinha, vão vender comida, bebida, e circula dinheiro na economia. Né? Por exemplo, o Sebrae, que é parceiro nosso no evento, sabe muito bem como conduzir isso e apoia essas ações. Então, assim, nesses 20 anos, ficou muita coisa. Eu já percebo algumas coisas. Né? Obviamente que tem coisas que são gargalhos que a gente precisa mergulhar e, com muita seriedade, trazer esse debate, como, por exemplo, equipamentos como memorial, que precisa urgente, que espero e confio que isso possa ser restaurado, para que as pessoas cheguem aqui na cidade e perguntem, onde é o memorial de Antônio Conselheiro? Né? A gente não ter, digamos assim, vergonha de dizer que o memorial não tem memória. É importante que isso seja restaurado e está encaminhando para isso, né? Espero que isso tenha ações concretas, porque a gente vai fazer 30 anos que foi inaugurado, né? Assim, obviamente que como eu me referi há pouco, a casa ela trouxe um impulso muito grande, mas a casa ela tem outra função também, né? Ela é um equipamento cultural, né? Ela não é um espaço de formação direta, assim, de ter uma biblioteca, uma sala de estudo, um centro de documentação, que nós temos um centro de documentação que está sob a guarda do SESC, e que a gente, logicamente, que tivesse um espaço para trazer pesquisadores aqui, porque isso estimula turismo, visitação, pesquisa, isso é muito importante, né? Então, aos poucos, eu acho que o Conselheiro Vivo ele vai ganhando a cena, né, digamos assim, da cidade. Hoje nós já vemos muitas escolas da região visitando, né, principalmente depois da Casa Aberta, né? Por exemplo, o evento do dia 7, a banha, até o dia 3, por exemplo,
a biblioteca do SESC, que abre lá de visitação, recebe muitas escolas, recebe muita gente que vai lá conhecer, né? E o que a gente diz? Gente, é preciso que o calendário escolar ele pense em ações além do Conselheiro Vivo, né? Por exemplo, se isso fosse feito durante o ano, só não nessa época, claro que nessa época já é importante, mas além desse momento, for outros momentos, vai disseminando essa ideia e que o evento ele vai ganhando, com certeza, mais impulso, mais conhecimento das pessoas desde as primeiras séries iniciais. Perfeitamente. Professor, então o evento começa hoje às 19 horas, lá na casa de Antônio Conselheiro, com a abertura oficial e uma mesa que vai discutir sobre o tema, que é justiça social, memória e arte, não é isso? Isso. O evento ele tem como pontapé inicial, digamos, oficialmente, né? Porque a gente da organização do evento diz, mas como é que pode? O evento começa hoje, já tem um monte de atividade de formação, mas isso para nós é importante, não tem nenhum problema. É importante que desde segunda-feira, aliás, desde o dia 29 teve formação para professores, dia 1º teve formação para professores, e nas escolas desde segunda-feira tem oficinas, né? Das mais variadas temas, xilogravura, cordel, bordado, tem temas diversos, arqueologia, argila, gente, tem vários temas de oficinas que acontecem nas escolas, que isso é importante, porque reforça a formação, mas de maneira oficial, hoje o evento ele vai iniciar, né, às 7 da noite, 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro, com uma mesa que vai dialogar nesse tema, né, que tem como justiça social tema... Justiça Social, Memória e Arte. Temos como convidado a atriz, né, e produtora cultural Joana Lima Verde, né, que vai estar hoje à noite em Xiramubim no evento Conselheiro Vivo. Né. Para quem não conhece, a Joana Lima Verde é atriz, já participou de novelas da Rede Globo e tudo mais. Né. O deputado Renato Rosendo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que a gente quer falar sobre memória, justiça social e tal, pensou numa pessoa para discutir essa questão dos direitos humanos, né? Porque é preciso saber que direito humano não é só aquele que comete delitos ou que vai defender bandido, como as pessoas têm esse conceito, às vezes, distorcido, né? A ditadura militar foi extremamente uma falta de direito humano, né? E o professor Vitor Marques, né, que é professor da Universidade Federal do ABC, né, vai também estar nessa mesa, que será mediado pelo gestor cultural da Casa de Antônio Conselheiro, o Pedro Igor, e pela presidente da ONG FANAC, Nayara Ribeiro. Então, é muito importante, está todo mundo convidado para a nossa mesa de abertura hoje, logo mais às 19 horas. Antes vai ter a apresentação cultural do Jefferson, né, para abrir o evento às 18h30. Chegue mais cedo, vamos lá para casa de Antônio Conselheiro, esse equipamento cultural importante. E no decorrer da semana, nós temos várias atrações diversas, assim, só para dar uma pincelada rápida, por exemplo, dia 8 tem mesa sobre as mulheres, que vai ter a nossa presença da nossa querida Maria Lima, né, assentada aqui do assentamento Paus Branco, né, falando dos 40 anos de luta do MST e do como o Conselheiro inspirou as mulheres nessa luta. A professora Marcélia, lá de Soares de Canudos, vai falar da experiência das mulheres da Terceira Canudos. A Jacinta, lá do Quilombo Mearim, falando das experiências da luta do Quilombo, porque o povo do Belo Monte era um povo do Quilombo também, né? Talvez o Belo Monte tenha sido um dos últimos quilombos no Brasil, de certa forma, né? É importante discutir isso. E aí temos apresentações do Marcelo Drummond no sábado, né? Temos também grupo de leitura no sábado, temos o show do Bião de Canudos no sábado na casa, né? Temos entrega de comenda do Moisés Vajão, isso na sexta, no sábado, desculpe, e na terça, no dia 13, a comenda da Karina Dantas, Aleilton Fonseca, vai ser entregue comendas. Enfim, é recheado de atividades, com palestras que vão continuar. Vamos receber nossos amigos de Canudos, e da Bahia, e de São Paulo, né? O Léo chega daqui a pouco do Rio de Janeiro, professor Léo Bruno, do Rio de Janeiro, vem participar do grupo de leitura e tem uma atividade também amanhã na escola Humberto Bezerra. Enfim, é muito importante, sem contar, claro, com as atividades, né, de shows, né, assim, só ressaltando. Dia 8 vai ter show com a Mila Torres na casa, né? Mila canta mulheres. Dia 9, show de Bião na casa, né? Aí, dia 10, Plutão, né? Já foi planeta. Dia 12, o grande show de Luiz Fidelis e David Rabelo, né? Enfim, Quixeramobim vai estar na cena cultural com muitas atividades importantes no decorrer desses 6 dias aí, de 7 a 13 de março, e todos estão convidados
né, reforço aqui logo mais para a nossa solenidade de abertura, logo mais às 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro, né? Esteja lá presente, que será um momento importante para a gente, né, tanto difundir cultura, arte, memória, e é um momento de muito aprendizado também, de reflexão da história desse grande líder da história brasileira. É isso aí. Professor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Prazer mais uma vez. E quem quiser acompanhar a programação toda, encontra onde, como é que faz? Você que está nos acompanhando, quiser acompanhar toda a programação, é só entrar no Instagram, no Conselheiro Vivo Oficial. Né? Você vai nesse site aí, toda a programação você está lá, né? Conselheiro Vivo Oficial, né? E lá você encontra toda essa programação, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco, logo mais, na casa de Antônio Conselheiro, na abertura do mais uma edição da 20ª ininterrupta do Conselheiro Vivo 2024. Perfeitamente. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E só lembrando a você que está nos assistindo que na próxima quarta-feira, uma edição especial, no dia do aniversário de Antônio Conselheiro, do podcast No Ar, que recebeu ontem a professora Gorete Pimentel. Ela vai falar um pouco mais sobre a historiografia de Antônio Conselheiro, o seu trabalho que ela tem sobre Antônio Conselheiro em Quixeramobim, e um destaque importante, ela vai falar do Antônio, o Antônio aqui de Quixeramobim antes de ser conselheiro. É um registro muito importante. Na quarta-feira, às 20 horas, no podcast No Ar, um tema mais do que representativo para o dia do aniversário de Antônio Conselheiro.